Olá, meu nome é Beatriz. Moro em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Meu pai, que já é separado da minha mãe por traição por parte dele há mais de 20 anos, 24 anos para ser mais exato. E dessa traição eu tenho uma meia-irmã que eu amo muito. Durante todo esse tempo de separação, meu pai mora em um sítio com a atual esposa e minha meia-irmã de 24 anos. Ele sempre me contou coisas que aconteceu naquele sítio, há até mesmo um assassinato que ele já presenciou. O vizinho do sítio ao lado matou um homem a pauladas por causa de uma briga. E meu pai viu tudo do sítio onde ele mora. Ele ficou da beira da cerca, presenciando aquele crime, sem poder fazer nada. Não funcionava celular no sítio. E na época meu pai foi até testemunhar. Enfim, por conta desse assassinato, aquele homem acabou não sendo preso por estar dentro de sua propriedade e alegar legítima defesa. Mas não sei ao certo o que os advogados aprontaram para que ele não fosse realmente preso. Aquele homem se tornou amigo do meu pai. E ele confessou ao meu pai algum tempo depois que aquele assassinato foi um erro e que ele se arrependia de ter feito aquilo. O sítio onde o meu pai mora é de frente a uma estreita estrada de terra e do outro lado da estrada tem uma mata e um córrego. Eles sempre gostaram de caçar capivaras e pescar à noite. Então, um dia, eles foram caçar. Meu pai ficava no chão e o amigo em cima da árvore. Quando, de repente, tiveram uma sensação de estarem sendo observados no meio daquela escuridão. Eles ficaram com medo. E o amigo do meu pai desceu da árvore e foram embora. Passado algum tempo, haviam esquecido e voltaram para lá mais uma vez. E fizeram a mesma coisa. Um no chão e o outro em cima da árvore. Quando meu pai escutou alguns barulhos de pisadas no mato, mas era muito sutil, que mal dava para se ouvir. Mas mesmo assim, ele avisou ao amigo dele, que desceu rapidamente daquela árvore. E ficaram escutando aquele barulho, tentando desvendar de onde realmente vinha e o que poderia ser. Eles estavam abaixados no meio do mato, e aquilo vinha se aproximando. Eles tinham lanterna, mas tinham medo de acender e piorar a situação. Quando do nada aquilo deu um forte rosnado. Os dois levantaram rapidamente e encostaram com as costas um no outro. Começaram a andar desse jeito, e cada um com uma espingarda de caça na mão. Mas à medida que eles iam andando daquele jeito, eles percebiam que aqueles passos cada vez mais aumentavam. Aquela coisa estava chegando perto deles. Foi então que eles resolveram sair um das costas do outro e começar a correr os dois, normalmente. Meu pai conta que eles correram tanto
que parecia que eles iam tropeçar e acabar caindo no chão. Felizmente, eles conseguiram chegar em casa, e sem ver de fato o que realmente era aquela criatura. Em uma outra noite, meu pai estava dormindo e escutou uma mulher chorando muito no meio da estrada um pouco acima do sítio dele. A atual esposa do meu pai também acordou escutando a mesma coisa. E ficaram ouvindo aquilo toda a noite. Meu pai achou até mesmo que fosse o amigo do sítio vizinho que havia brigado com a esposa dele e ela tivesse saído para chorar na estrada. Mas no outro dia, quando meu pai encontrou com o amigo, ele disse que não tinha sido isso e que ele e sua esposa estavam numa boa. Em uma outra noite, meu pai foi para a cidade sozinho e quando estava voltando, por volta de umas 10, 11 horas da noite, ele viu uma criatura enorme atravessando a estrada e entrando na mata. Ele disse que tinha orelhas muito grandes, mas depois disso não viu mais aquilo. Já aconteceu muitas outras coisas estranhas por lá, e esse caso é só uma delas. Meu pai, quando conta essas histórias, ele acha até mesmo engraçado, mas não tem mais coragem de sair para caçar à noite. E eles continuam morando naquele sítio. E meu pai, apesar de achar tudo aquilo muito engraçado, talvez não saiba o perigo que ele e o amigo correram naquela noite, quando estavam na mata e escutaram aquela criatura se aproximando. Pelo que ele conta, até eu que não estava lá, não tenho dúvidas de que a criatura que estava ali com eles seja de fato um lobisomem. E até hoje tento desvendar o motivo pelaquela criatura não ter atacado os dois ali no meio daquela mata, pois ela estava muito perto deles, apesar de eles não a terem visto no local onde eles estavam. E se tivesse atacado, muito provavelmente os dois não teriam saído vivos de lá. Boa noite.